Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, que é a nossa call de fechamento, em que nós identificamos os melhores pontos para comprar e vender as ações de acordo com o histórico de preço do gráfico, com os indicadores certos para nós analisarmos as ações, aí, os ativos para a modalidade Swing Trading. Que é o Swing Trading? É você comprar uma ação, uma modalidade na bolsa em que você compra uma ação hoje e vende ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então, essa é uma modalidade de operação de curto prazo no mercado financeiro, em que você consegue ganhar dinheiro no mercado e ainda com liberdade de rotina. Por que isso, Arião? Porque uma hora na semana, 2 horas no máximo, uma vez na semana, você consegue identificar quando comprar e quando vender qualquer ação no mercado financeiro. E é isso o intuito do canal, é isso que eu ensino aqui a você. E você está aqui tá assistindo essa aula aqui minha, que é para você aprender isso definitivamente. Bom, vamos lá. Eu separei aqui mais cinco maiores altos no mercado, 5 maiores baixas no mercado, para a gente analisar essas ações, estudarmos juntos essas ações, para você, junto comigo, verificar os pontos de compra e os pontos de venda. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra ou venda, isso aqui é para você estudar, é para você saber analisar o gráfico corretamente sozinho, para que você tenha autonomia para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? Bom, vamos começar aqui com a primeira ação, que é a BRML3. Separei ela aqui para você. BRML3 teve uma alta aí de 9,9% na semana, 9%, quase 10% aí na semana, tá bom? O que eu gosto de separar sempre? Quando um ativo tem uma alta muito grande ou uma baixa muito grande, você abre qualquer site aí, Infomondo, Investing.com, que são excelentes ferramentas aí para se manter informado referente às ações. Não que você vá operar por notícia, você deve operar pelo gráfico, pelo que o preço está dizendo, e não o que a notícia está dizendo, já que a notícia é atrasada. E o gráfico, o preço desconta tudo. Essa é uma das teorias de Dow, né? O preço realmente ele desconta tudo no exato momento em que tem que ser descontado, e não através de notícia que daqui a 2, 3 dias ali que vai ter algum efeito no gráfico. E mesmo se tiver imediato ali, a notícia, o gráfico já precificou aquele preço. Ou seja, se você operar por notícia, está chegando atrasado. Bom, a BRML3, uma coisa que eu gosto de separar muito para você é que uma ação, quando ela sobe muito ou desce muito, não quer dizer que é hora de comprar ou que é hora de operar vendido nela, né? Por exemplo, a BRML3, ela teve uma alta aí na semana de 9,9% no total, né? Entre altas e baixas ali durante a semana. Então, fechando aí 9,9%. Bom, o que isso tem a ver? Se você viu esse preço, viu essa alta aí no mercado de ações, e você vai lá e corre para comprar porque teve essa alta, se você não analisar o gráfico do ativo, a tendência é você perder dinheiro no mercado. A tendência é você perder dinheiro no mercado. Por isso que é importante você analisar o preço, principalmente o histórico de preço, que é o lado esquerdo do gráfico, e logo depois nós analisamos o lado direito do gráfico, né? Que é o preço mais recente. Bom, vamos lá. O que o preço da ação está me dizendo aqui? Desse primeiro momento aqui. Consolidado, correto? Consolidado. Em que aqui em cima apresenta uma resistência e aqui embaixo me apresenta um suporte. Pronto. Aqui eu já sei que esse preço estava lateralizado nesse período, né? Agora, para um preço mais recente, o que o preço do ativo está fazendo nesse momento? Fez aqui suporte, né? Fez um suporte. Após essa resistência aqui, isso aqui era uma resistência, então a partir desse suporte, ele começou também a andar de lado, né? O preço aqui ele está dentro dessa lateralização, mas aqui é um suporte, né? Era aqui uma resistência, o preço subiu, logo depois formou um suporte. Pronto, eu tenho um histórico traçado de preço da ação. Lembra que a ação na semana teve uma valorização em média de 9,9% no preço do ativo, correto? Mas qual é a direção do preço da ação? Basicamente de lado. O preço do ativo está de lado.
Se ele está de lado, você vai comprar ou vai vender? Nada, você não vai fazer nada, você vai ficar de fora. O máximo que você vai traçar é esse estudo aqui, você vai identificar o próximo ponto aí de tendência da ação. Ou vai subir a ação, o preço do ativo, ou ele vai subir, né? Ou ele vai descer. A partir desses dois momentos, você toma a melhor decisão para operar comprado na tendência de alta ou operar vendido na tendência de baixa. No caso aqui, quando o preço da ação, quando o preço do ativo está lateralizado, ou seja, nesse vai e vem, né? Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, você deve ficar de fora da ação. Não há nada a se fazer aqui. Bom, então isso daqui é muito importante você traçar. Sempre analise o histórico de preço da ação e depois você verifique aqui o preço mais recente. O histórico de preço estava lateralizado, o preço mais recente também está lateralizado. Apenas deixa, o que eu costumo fazer também, é deixar aqui, ó, a minha resistência, o meu suporte e pronto. Pronto. Você tem até a opção aqui de sinalizar para você, você coloca em alarmezinho nessa linha de tendência de alta, tendência de baixa, que aí você não precisa verificar toda semana também. Quando o preço da ação ele bater, ele vem aqui e romper a resistência ou romper o suporte, você vai ser avisado pela plataforma, tá bom? É bom você analisar, deixa anotadinho aí, mas você precisa analisar isso todo dia. Tá? Vamos lá. Um outro indicador que está em lateralização é exatamente a média móvel de 20 períodos. Essa média aqui que está acompanhando o preço do ativo. Essa média aqui está entrelaçada ao gráfico, né? Está no meio do gráfico, está no meio do preço da ação. Isso aqui também já indica para o trader que está numa região de confusão de mercado. E nós não operamos região de confusão de mercado. Nós esperamos sempre o preço da ação entrar numa tendência, tanto de alta quanto a tendência de baixa da ação, né? Para o preço entrar em uma tendência de alta, tem que haver uma impulsão, retração e impulsão. Para uma tendência de baixa, impulsão, retração e impulsão, né? A lateralização, ela se dá, a lateralização do preço da ação, ela se dá quando ela fica batendo aqui, ó, nesses suportes e resistências, fica nessa faixa de preço em que não se deve fazer nada. Então, qual é o aprendizado disso aqui? Que mesmo se a ação teve uma valorização de 9,9% numa semana, não quer dizer que é para você operar, né? Não quer dizer que é para você operar, deve ficar de fora também, você deve analisar, não ficar de fora, você deve analisar o histórico de preço do ativo. É o histórico de preço da ação que vai dizer para você se é hora de comprar ou se é hora de vender o ativo, tá? A ação que você estiver operando aí. Isso aí vai próximo para o mercado brasileiro, mercado americano. E vamos começar as aulas também em swing trade para operações em Bitcoin, que é muito importante também, né? A gente está terminando aí os backtests com os tempos gráficos necessários. E com esses backtests aí a gente já viu ali que dá para fazer as operações de swing trade de forma assertiva, inclusive aplicando a fórmula do swing trade. Dá para aplicar aqui o método do swing trade, tudo direitinho, como os alunos lá da fórmula do swing trade, como eu ensino aqui você no canal Swing Trade na Prática. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Geralmente tem muita aula e durante a semana, para você não perder nada, é para você clicar ali no sininho que você vai ser notificado. Aí você se inscreve e é notificado. Você se inscreve e clica para ser notificado nesse sininho, que aí você já recebe notificação assim que sai uma nova aula, tá bom? Porque senão você vai deixar acumular e vai deixar os estudos de lado, bom? E como meu intuito aqui é fazer você ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro, eu solto muita aula, eu deixo muita aula para você. Bom, para você verificar a tendência do ativo de forma mais clara, principalmente para quem está iniciando no mercado de ações, é bom você verificar também o preço da ação no gráfico semanal, né? São três principais preços para você operar no gráfico das ações: gráfico diário, gráfico semanal, né? Gráfico semanal você verifica a tendência, gráfico diário você verifica as estruturas que o preço está fazendo para verificar se é hora de comprar ou vender,
e o gráfico de 60 minutos, que é o menor tempo gráfico para se operar no swing trade. Tá? Menos que isso não se torna assertivo. Então, com esse gráfico de 60 minutos, serve para você identificar o melhor ponto para comprar e o melhor ponto para vender a ação, tá bom? Tudo isso aqui, quando o gráfico do ativo estiver com esses indicadores aqui, a média móvel de 20 períodos, aqui embaixo eu tenho o OBV, o OBV aí, ele me ajuda a identificar a confirmação da tendência, a confirmação da tendência de alta, tanto da tendência de baixa e zonas de divergência. Às vezes o preço está subindo e o OBV não está indicando isso. Como assim, Arion? Por exemplo, vamos lá no gráfico diário, novamente, do preço da ação. O preço do ativo está aqui. O que o OBV? O OBV está aqui embaixo, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, né? Ele calcula aí o volume de negociação e tudo mais. Tem aula minha aqui explicando sobre o OBV, tá? Dá uma olhadinha aí no canal que tem aí, tá na série Indicadores. Esse OBV aqui, quando ele apresenta uma tendência, ele forma também tendência de alta e tendência de baixa, né? Também forma lateralização. Aqui é uma lateralização, o OBV também aqui está lateralizado, correto? Quando o OBV está em tendência de alta, está em movimentos para uma tendência de alta, né? Ele está entregando ali que há grandes instituições operando comprado no ativo, como também ele pode entrar em tendência de baixa, que ele indica que há grandes instituições operando vendido no ativo. O problema é quando o ativo, o preço da ação, ele está subindo, o OBV está caindo, e daí dá a nossa zona de confusão no mercado, né? Dá a nossa divergência. Então aí você também não opera, você busca deixar a probabilidade sempre ao seu favor, sempre. Você não vai operar contra a probabilidade em momento algum. É como se você comprasse uma ação que está caindo. É operar contra a probabilidade. Se o preço da ação está caindo, você vai ficar comprando a ação até quando? Né? É o seu dinheiro que está sendo desvalorizado ali. E quanto mais o ativo cai, mais seu dinheiro desvaloriza. E aí? Você sabe se aquele ativo vai subir ou não? Você tem certeza que aquele ativo vai subir na próxima semana ou não? Né? Então, opera sempre a favor da tendência. Preço da ação está subindo, você compra. Você procura o melhor ponto para comprar. Preço da ação está descendo, você procura o melhor ponto para vender essa ação. Nós temos aqui também a Prio 3. Vamos para a segunda ação, que teve a segunda maior alta da semana, que foi 8,21%. Né? No gráfico diário da ação, nós podemos aqui já traçar nosso price action, né? Podemos traçar o movimento em que o preço está fazendo. Aqui, nesse momento, está encontrando o suporte, correto? Porém, aqui está encontrando uma resistência, ou seja, o preço aqui encontrou movimentos de resistência. Vou dar um zoom aqui para você visualizar melhor tudo que eu estou falando aqui. Bom, se eu tenho aqui uma zona de resistência, uma zona de suporte, espremendo o preço da ação, espremendo o preço do ativo, você vai operar comprado ou vendido. Né? Você vai comprar ou vai vender. Né? Tem que esperar o quê? O movimento do preço da ação. Você não pode simplesmente sair comprando ou sair vendendo esperando aí um rompimento para alta, né? Ou um rompimento para baixa. Você precisa de uma confirmação. E como se dá essa confirmação? Se o preço da ação, agora vamos analisar o price action puro, básico, tá? Vou até tirar a média móvel aqui para você ver. Pronto. Tirei a média móvel de 20 períodos. Price action puro. Tendência de alta do preço da ação. Aliás, após formou essa estrutura, esse afunilamento do preço do ativo, o preço da ação ela tem que subir, descer, tem que entrar em lateralização, ela tem que fazer algum movimento agora. O que ela pode fazer? O que você como trader, o que você pode fazer para se preparar? Lembra que através da análise gráfica, através da análise de preço, você consegue identificar os pontos de compra e os pontos de venda, sendo que você não sabe qual é a direção. Você se planeja para determinadas direções. Se o preço da ação fazer esse movimento, que é um movimento de força para queda, que é o famoso pullback, né, após o rompimento, você vai operar vendido na ação, vai operar vendido no preço da ação. Você vai aproveitar essa tendência de queda. Lembrando que sempre precisa esperar o pullback.
Por quê? O fundo pullback aqui, ele confirma que aqui, que era um suporte, vai se transformar numa resistência. Então, a partir daqui, confirmou esse pullback, aí sim você pode operar vendido. A mesma coisa para uma tendência de alta no preço da ação. Se o preço do ativo ele fez esse movimento aqui para uma tendência de alta, ou seja, também um pullback para uma tendência de alta, o preço da ação vai fazer essa impulsão de rompimento, retração, para testar o que era uma resistência e vai transformar num suporte. Tá? E logo depois ele faz novamente um próximo rompimento. Aí sim a sua entrada não é para entrar no rompimento, não é para entrar no rompimento. Você espera sempre a confirmação. É com essa confirmação que você vai buscar o melhor preço para comprar e vender as ações e vai aumentar a sua taxa de assertividade na operação. Por enquanto, o OBV aqui, o OBV não está me dando nada, né? Ele também está funilando. O OBV também está funilando, então você também não deve fazer nada na ação, né? Você tem que esperar um próximo movimento. Então o OBV também ajuda a confirmar esse movimento, tá? Bom, aqui é no gráfico diário do preço do ativo. Então você percebeu que há duas análises? Se você duas análises não, dá duas visões diferentes, né? Se você pegar a parte macro da ação, você vai ver que está em uma tendência de alta. Se você pegar a parte mais recente da ação, vai ver que está em uma tendência de baixa ou uma correção. É mais correto dizer que é uma correção, sendo que o preço do ativo, o preço da ação, está afunilando, né? Ele está afunilando. Então, a partir daqui, eu sei que ele vai tomar alguma decisão. Vai descer ou vai subir. Mas aí eu tenho que esperar a confirmação. Se eu entrar antecipado, a tendência é eu perder dinheiro no mercado financeiro, tá? Se você verificar aqui no gráfico semanal da ação, gráfico semanal do ativo, qual é a tendência da ação? Tendência de alta, correto? Sendo que aqui o preço encontrou uma resistência, porque aqui também foi formada uma resistência, né? Ou seja, o preço ainda tende a se afunilar um pouco mais, tá? Pode entrar para uma tendência de baixa ou romper para uma tendência de alta. Mas aqui também está dizendo para mim que não há nada a se fazer nesse momento. E olha o OBV aqui embaixo, como que ele está se comportando. O OBV, como ele está se comportando. Pronto. Aqui eu também tenho um afunilamento, tá? Aqui eu tenho um afunilamento. Então aqui eu também espero. Não há nada confirmado aqui para mim da tendência da ação. Não há nada confirmado da tendência do preço do ativo. Tá? Vamos lá para a BPAC 11. Foi a terceira maior alta da semana, 5,9% de alta. BPAC 11. Vou botar aqui também, tirar um pouquinho do zoom aqui no gráfico semanal. Tá? Gráfico semanal da BPAC 11. Tendência de alta, correto? Tendência de alta, porém, olha a correção que o preço fez. Olha a correção para a tendência de baixa que o preço fez até formar um novo suporte, né? Aqui ele me deu um novo suporte, bem nessa região. Logo aqui, ele corrigiu novamente para uma tendência de alta aqui. Mas ainda é uma correção, não é uma reversão. Lembrando que é uma correção dentro dessa região macro aqui, dentro de toda essa região aqui. Não é uma reversão de tendência, é uma correção. Com isso aqui eu posso tomar alguma decisão? Calma, gráfico semanal para você verificar a tendência do preço da ação. Agora vamos lá para o gráfico diário do preço do ativo. No gráfico diário, tira um pouco do zoom, tá? Quando você ficar confuso sobre a tendência da ação. Gráfico diário, tendência de alta. Logo após, há um pivô de reversão. Olha que interessante. Aqui o preço da ação estava numa tendência de alta, aliás, tendência de baixa. Aqui também uma tendência de baixa. O preço do ativo, ele começou aqui a formar um fundo mais alto que o fundo anterior. Logo em seguida, cumpriu a sua correção ou reversão de tendência, né? E continua subindo aqui. Porém, a correção dela está deixando
os stops muito caros, né? Os stops estão ficando muito caros. Por exemplo, se a ação teve impulsão, retração e impulsão, onde vai ficar o stop? Abaixo da estrutura, correto? Sendo que abaixo dessa estrutura aqui, o stop é de 8, 9, 10%. Você quer operar isso aqui? Então, não tá uma tendência clara de reversão de mercado, né? Às vezes eu sim opero com um stop de 8, 9, 10, 12, 15%, mas aí o meu alvo da operação é em 70%, 50%, 45%. É um alvo muito grande, mas também o risco também é maior, né? O risco também é maior. Então, para quem está iniciando no mercado, não assume stop tão grande assim não. Pega um stop menor, tá bom? E com isso você pode operar aí tempos gráficos menores, como o tempo gráfico de 60 minutos. Na mesma ação, vamos lá para o tempo gráfico de 60 minutos. Inclusive, dá até mais entradas e saídas, né? Por exemplo, gráfico de 60 minutos nessa ação aqui, ó. Aqui foi formado um pivô. Momento de entrada, stop da operação. Nova entrada, stop da operação. Nova entrada, stop da operação. Nova entrada, stop da operação. Ou seja, você teve aqui 4 operações ou alavancagem de capital, né? Porque você pode colocar 100 lotes aqui, 100 lotes aqui, mais 100 lotes aqui, 100 lotes aqui. Né? Ou, o que eu costumo falar, o que eu costumo ensinar também aos alunos é, entra com maior quantidade de lotes aqui, né? Que você está comprando uma ação mais barata, aproveitando a tendência. Aqui você já diminui o seu stop. Você vai ali e compra 50 ações, 40 ações, vai no mercado fracionado mesmo. Aí vem aqui mais 20 ações. Se quiser, pode deixar até 10 açõezinhas aí para o final, tá? Mas sempre movimentando o stop, transformando em stop gain. Lembrando que no mercado brasileiro você compra de 1 a 99 ações no mercado fracionado, né? Você consegue comprar de 1 a 99 ações, ou seja, você consegue começar com pouco dinheiro. E no mercado em lote, você compra de 100 em 100 ações. No mercado americano, o mercado fracionado, não tem esse mercado em lote, aliás. Você tem simplesmente a unidade da ação. E dentro dessa unidade da ação você compra fracionado. Por exemplo, a ação custa 100 dólares, eu com 10 dólares posso comprar a fração dessa ação e ter os mesmos benefícios dessa ação que custa 100 dólares. Então eu consigo também aproveitar com muito pouco dinheiro no mercado americano. Tá? E para quem não opera no mercado americano ainda está perdendo dinheiro. Tá? É importante também operar no mercado americano, porque você também diversifica ainda mais seu capital. Por exemplo, esse mês aqui na Sota Trading, que os assinantes acompanham as nossas operações aí, viu que a gente está quase no 0 a 0, né? Não estamos no prejuízo ainda porque a gente diversifica. Se você operou só com uma ação, com certeza tomou stop, né? Ou pode ter dado ganho também, teve operações que deram ganho. Mas quando você diversifica, você protege o seu capital. Poxa, o mercado foi ruim pra caramba esse mês. Beleza, estou diversificado, meu capital está protegido, né? Porque uma ação sempre protege a outra, enquanto uma está caindo, alguma outra está subindo, se você analisa com a mesma técnica. Então, é importante você sempre diversificar em pelo menos 3 ações no mercado de ações. Tá? Sempre pelo menos 3 ações. Aí vamos aqui na soma 3. Soma 3 é a quinta maior alta aí da semana, 5,91%. Vamos botar ela aqui no gráfico diário da ação. Né? Gráfico diário do ativo. Depois dessa forte tendência para queda do ativo, né? Houve essa reversão de tendência, o preço da ação fez esse movimento. O pivô, olha que importante, eu vou até dar um zoom aqui para você ver melhor. O preço do ativo, ele fez esse movimento de reversão de mercado. Teve essa impulsão, retração, impulsão, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui indica para mim que vai haver uma reversão de tendência do preço da ação, logo depois desse canal de baixa aqui, inclusive, né? No fundo desse canal de baixa. Ou seja, rompeu aqui. Deixa eu apagar esse aqui, pronto. O preço da ação ele rompeu aqui, logo depois com esse candle vermelho, ele fez um pullback e logo depois voltou a subir. Ou seja, teve a confirmação do que era uma resistência e transformou num suporte. Logo depois aqui, eu tenho a minha correção, o preço voltou a subir. Logo aqui, poderia estar formando um pullback para uma tendência de alta novamente. Mas olha o dia de hoje, bem aqui. O preço do ativo saiu para queda.
Ou seja, se tem um topo mais baixo que o topo anterior, isso demonstra para mim que pode estar ocorrendo aí uma correção mais profunda ou uma reversão de tendência da ação. Analisando o OBV, nós identificamos aqui que a partir desse movimento aqui, houve sim uma indicação para tendência de alta, né? Houve sim uma indicação para tendência de alta, porém aqui embaixo eu tenho também uma correção do OBV. O OBV começou a apontar para baixo, então a partir daqui eu vou esperar porque está tendo uma divergência de informação, né? Se aqui o preço da ação, se o preço do ativo, que estava aqui mostrando que estava numa leve tendência de alta, para uma correção de tendência de alta, eu vou fazer alguma coisa com o OBV apontando para baixo? Não, né? Sem contar que nessas duas entradas aqui foram excelentes ganhos. Foram excelentes ganhos aqui em duas operações, de 20% em uma e 19%, quase 20% em outra operação, ou seja, em apenas duas operações, 40% de ganho de capital. 40% de ganho de capital. Então é muito importante você operar utilizando tanto Price Action quanto análise técnica. Na análise técnica você insere alguns indicadores. Na próxima aula agora eu vou fazer sobre análise técnica, é muito importante que você veja. Vamos inserir aqui novamente a média móvel de 20 períodos. Eu gosto de explicar com a média móvel de 20 períodos, porque quando você fizer parte da fórmula do Swing Trade, você já sabe o que eu estou falando e já vai aproveitar muito melhor as aulas com a turma lá. Tá? Bom, vamos aqui colocar em verde, espessura 2, média móvel de 20 períodos, vamos usar simples. Tá? A média móvel é importante que ela me dá suporte e resistência do preço da ação, me ajuda a identificar a tendência de alta e a tendência de baixa, e com isso eu tenho muito mais filtro nas operações. Bom, com a média móvel de 20 períodos aqui, também está entrelaçada ao gráfico, né? Está no meio do gráfico, sendo que nessa região aqui, nessa região bem aqui, o preço da ação ele começou a apontar para baixo a partir desse candle. Se eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, a média móvel de 20 períodos está formando uma resistência no preço, ou seja, ficou acima do preço da ação, isso aqui me indica que a ação provavelmente vai entrar numa tendência de queda, tentando buscar esse suporte aqui, esse suporte. Então, com esses indicadores, eu tenho uma melhor assertividade no preço da ação. Aqui eu sei que eu não vou comprar a ação. No máximo, eu vou operar vendido quando confirmar essa tendência de baixa. Quando vai confirmar a tendência de baixa? Quando o preço da ação romper esse pullback. Impulsão, retração, impulsão. Pronto, formado o pullback. E aqui eu tenho a confirmação para a tendência de baixa do preço da ação. Né? Vamos agora para as 5 maiores quedas do mercado. Lembrando que não é porque a ação teve alta que você vai comprar, não é porque a ação teve queda que você vai comprar a ação. Tem que ter as duas, tem que ter as informações completas. E como que você tem informação completa no preço da ação? Simples, você deve identificar o preço de compra e o preço de venda analisando o gráfico do ativo. Você analisa o histórico de preço, se está em tendência de alta, se está em tendência de baixa ou lateralizada. Bom, vamos aqui para a Desco 3. Ela teve aí cerca de 3,4% para a tendência de queda durante a semana e realmente uma tendência de queda que vamos dizer que está formando tendência de queda forte, né? Média móvel apontando para baixo, tá utilizando o preço está utilizando a média móvel como uma resistência, preço também está caindo. Aqui o preço da ação também está indicando para uma tendência de baixa, ou seja, tudo confirmando que vai cumprir uma tendência de baixa, né? Arião, quer dizer que é para operar vendido? Não. Vamos pegar a parte macro aqui do gráfico. O que o gráfico está dizendo? Aqui estamos numa região de suporte, né? Estamos numa região de suporte. Se eu estou numa região de suporte, eu consigo identificar que está numa região de confusão de mercado, né? Porém, com uma alta probabilidade de romper esse suporte e começar a operar vendido, né? Começar a uma tendência de queda no preço da ação. E o OBV aqui, logo aqui embaixo, eu tenho um OBV apontando já para queda, depois de um período de lateralização aqui, ó, em que apresentou forte resistência
e aqui deixou o preço afunilando, logo nessa ponta aqui, o preço começou a apontar para baixo, ou seja, rompendo esse canal de afunilamento. Ou seja, mais uma confirmação para uma tendência de queda no mercado. Com isso, você já sabe que vai comprar ação nesse quesito? Não aconselho, não é assim que eu opero. Não é assim que eu ensino a você. Não é assim que você vai ganhar dinheiro no mercado. Tá? Lembrando que isso aqui são operações para swing trade, são operações em que você compra ações hoje e vai vendê-las daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E com essas operações, você consegue ter um maior ganho, o aumento do seu patrimônio, a multiplicação do seu capital com operações simples ou objetivas. E quando identificar que não há nada para se fazer no mercado, isso também é operar. É você respeitar a sua análise, é você respeitar o momento certo de operar e quando não operar. E quando você também não opera, você também está operando, porque você está sendo profissional e ficar de fora em uma ação que não está dando nenhum ponto de compra ou venda. Bom, vamos aí para o WEG3. O WEG3 teve a queda de 2,93% na semana. Foi uma queda tímida aí, tá? Pelo potencial que ela poderia cair. Se eu analisar o preço da ação, tendências de queda, correto? O histórico de preço está aqui com tendência de queda, sendo que o preço da ação fez esse movimento de impulsão, retração e impulsão. Isso daqui demonstra para mim que vai haver uma correção mais profunda ou uma reversão do preço da ação. Agora, se eu der um zoom aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui melhor para você. Fundo mais alto que o fundo anterior, rompimento. Confirmou para mim um gatilho para comprar a ação. Alvo da operação aqui em cima, né? Você vai utilizando aí o trailing stop. Move o stop de acordo com o movimento do preço até transformar o stop em trailing stop. Então, se aqui eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior, preço da ação funcionando como suporte, aliás, utilizando a média móvel de 20 períodos como essa aqui, que é um suporte, e logo depois houve o rompimento, eu posso sim efetuar a compra da ação, aproveitando essa tendência, ou seja, um ganho de cerca de 7% em menos de uma semana. Onde você consegue esse tipo de ganho? Operando, identificando ponto de compra, sem precisar operar todos os dias, né? Sem precisar analisar gráfico todo dia, com uma única operação. Tá vendo que operar no mercado, você ganhar dinheiro no mercado é fácil? Você só precisa identificar os pontos de compra certo no mercado? O mercado sempre faz esses mesmos movimentos, ela sempre diz para você a tendência do preço, quando comprar, quando vender, quando não comprar e quando não vender, né? Aqui eu tenho o histórico de preço lateralizado, né? Confirmado também pela média móvel de 20 períodos, está entrelaçado ao gráfico. Pronto, aqui eu já tenho o histórico do meu preço, aqui eu já traço meu suporte e resistência. Aqui o preço da ação até funcionou como um suporte, né? Que era uma resistência, o preço rompeu, funcionou aqui como um suporte. A compra estava confirmada aqui. Alvo da operação, 7%, bacana. Saiu da operação aí com um stopzinho de menos de 1% e sai da minha operação. Ganho dinheiro dessa maneira, transformando um stop loss para um stop gain, né? O que o preço da ação está fazendo agora? Se o preço do ativo ele rompeu a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 20 períodos está apontando para baixo, indicativo para tendência de queda da ação. Indicativo para tendência de queda da ação. Posso aproveitar a tendência de queda do ativo? Sim. Esse preço aqui está formando um pullback. É visível? Só para quem está mais ambientado no trade. Ó. Eu tenho a impulsão, pequena retração, impulsão novamente. Pronto. Aqui eu já tenho uma entrada e aqui eu tenho um stop na minha operação. Correto? Isso aqui é maneira simples de operar no mercado. Maneira simples. Principalmente depois que rompeu esse canal aqui. Rompeu o canal, ou seja, mais um indicador. Um outro indicador, bem aqui embaixo. Ó. OBV. O OBV está apontando para baixo. O OBV está confirmando a tendência de queda do preço da ação. Ou seja, muitos indicadores dizendo para você quando comprar e quando vender. Vamos agora para a SUSB3. SUSB3 nessa confusão aqui, por que eu falo confusão? Porque preço sem direção, né? Preço sem direção. Isso aqui é direção. Tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta.
tendência de baixa, tendência de baixa. Isso daqui, quando o preço apresenta resistência, suporte, média móvel no meio, confusão de mercado. Fica de fora a melhor coisa. O melhor que você tem a fazer aqui, traça essa região de suporte e resistência. Dentro dessa zona aqui, você não opera, você fica de fora. Tá? Dentro dessa zona você fica de fora e quando você vai operar, após a saída dessa zona, ou para a tendência de alta ou para a tendência de baixa do preço da ação. Por isso que é importante você verificar o gráfico semanal da ação. Sempre utilizo o gráfico semanal. Poxa, aqui no gráfico semanal tem vários pontos de compra com ponto de stop, pontos de compra com ponto de stop, média móvel de 20 períodos funcionando como um suporte no preço da ação. Ariel, mas aqui eu vou ficar sem operar? Caramba, tem mais de 400 ações nas ações brasileiras, 6.000 ações no mercado americano, no mínimo 2 bolsas lá fora. Como que você vai ficar sem operar? Como? Não tem como, tá? E se você sente falta de operar, isso aí pode se tornar vício, tá? Então cuidado, você aqui não é intuito você estar posicionado o tempo inteiro. O intuito aqui é você ganhar dinheiro, não é estar posicionado o tempo inteiro. Isso aqui não é aposta. Você não precisa estar num trade o tempo inteiro. Você precisa estar comprado no momento certo, que é para uma tendência de alta, está vendido para uma tendência de baixa. Vamos lá na CSNA3. Foi também a quarta maior baixa aí da semana. Tinha até um tradezinho que eu tinha feito aqui, que a gente bateu aqui em 61 de Fibonacci. Tem aula minha aqui falando sobre projeção e alvo com Fibonacci. Tá? Dá uma olhadinha aqui no canal que é bem completa. Utilizando somente Price Action. Olha esse canal de alta, em que o preço estava já ao longo do ano em tendência de alta, com vários pontos de compra no preço da ação. Essa ação aqui no ano passado tive muito dinheiro com ela. Logo depois, houve o rompimento do preço do ativo, fez o pullback na média móvel de 20 períodos, em que também era a resistência do canal, e formou uma tendência de baixa. Cumpriu a tendência de baixa? Não. Houve um ponto de entrada, houve um ganho relevante de 5%, o stop aqui, né? Ou seja, o prejuízo você não teve, porque você colocou o stop, posicionou o stop levando o stop aí para stop gain. Então, você prejuízo não teve. No máximo que saiu ali foi em 0 a 0. Logo em seguida, o preço começou a rejeitar a tendência de queda porque encontrou um suporte. Com esse suporte aqui, traça na sua operação, tá? Aliás, traça no seu gráfico, deixa esse suporte desenhado aqui no seu gráfico. Vou até deixar aqui no meu também, então copiei, tá? Suporte. Suporte do preço da ação. Aqui eu tenho uma leve tendência para tendência de alta. Vou fazer alguma coisa aqui? Calma, vamos lá no gráfico diário da ação. Gráfico diário do preço da ação, o que ele está fazendo? Uma leve tendência de alta aqui embaixo. Aliás, um suporte em tendência de alta, porém a rejeição do preço aqui está grande. A rejeição do preço aqui está alta. E além do mais, olha a média móvel de 20 períodos. Bem aqui. Funcionando como uma resistência no preço da ação. Se está funcionando como resistência no preço da ação, isso indica a queda do preço do ativo ou uma correção mais profunda. É com esses indicadores que você deve trabalhar. É com esses indicadores. Tá? Média móvel de 20 períodos, OBV. Você pode utilizar aí também IFR. Vou até fazer uma aula a mais aqui sobre IFR essa semana. Quero que você aprenda. Eu acho que é um indicador muito importante. Já utilizei muito em minha operação, já me fez ganhar muito dinheiro. Eu quero que você utilize. Vamos agora na CL3. Gráfico semanal da ação. É um ativo importante e deu um sinal importante para a gente também. Tá? Vamos lá. Ciel, todo mundo sabe que teve uma das maiores quedas no mercado. Uma das maiores quedas no mercado em que o preço do ativo estava em uma enorme tendência de queda. Ficou um tempo lateralizado, deu alguns sinais aí que poderia haver uma reversão de tendência e não se cumpriu. Porém, o preço da ação ele fez esse movimento aqui agora, ó, que a gente está de olho.
ele teve uma impulsão, retração e impulsão. Funcionou com um suporte na média móvel de 20 períodos. A entrada foi feita aqui, na CL3, o alvo da operação na nossa resistência do preço do ativo. E com isso, o stop que era aqui já foi movimentado, ou seja, já está no 0 a 0. Né? Já está no 0 a 0. Quanto de ganho? 24%. Até o momento, 24% de ganho no preço da ação. Arion, você está me dizendo que está revertendo a ação da Ciel? Não. Estou dizendo que houve um ponto de compra, a gente comprou e ganhou dinheiro no mercado. É isso que você deve fazer. Não é tentar descobrir topo e fundo da ação. Você compra quando o preço da ação está dizendo que é para comprar, você vende quando o preço da ação está dizendo que é para você vender. Simples assim. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado aí sobre as novas aulas, que tem bastante aula aí durante a semana. Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Até mais.